Isso, o Ministério Público fechou os olhos e não apurou. Eu acho que o mal venceu. Vídeo, está gravado com vídeo. Gravado que eles não fizeram nada. Eu denunciando o Ministério Público daqui. Então eu vou procurar quem? Vendia motores novos e recondicionado. E aí a minha venda, né? Na época eu era o único especialista na área, né? Então eu tinha uma venda expressiva, né? Para quem estava começando, né? Tava tudo indo muito bem. De repente a minha venda despencou, despencando pela metade. E aí a gente foi pesquisar o que estava acontecendo. Entrou no mercado negro ferro velho vendendo motores lixados, né? Por menos da metade do preço, né? E motores que eram adulterados, eram lixados. E com o passar dos anos, a gente foi descobrindo mais coisas, né? Além do que me tocava, que eram os motores. Fraude nos leilão, carros roubados que eles vendiam sem entregar ao dono, né? Caso esse que a justiça arquivou para não apurar nada, porque o procurador Marcos Brits, que comandou e era cunhado do finado Paulo Magalhães, sabia de tudo, né? Daí eu sofri represália. Todos os motores que eu vendia, eles prendiam e falavam que era adulterado. Eu tive casos que está tudo registrado, total são mais de 100, mas casos que eu tenho palpável dos carros, são 7 carros que eles prenderam e falaram que era adulterado, que me trouxe um transtorno danado. Ações que eu sofri, que eles alegaram que o meu motor era adulterado, mesmo eu provando que não era, não aceitaram. Então é uma coisa que me deixou em pânico. Eu passei a ter medo de ser condenado sem dever. Eu passei a me defender do que eu não devia. Até eu entender que o Ministério Público não fazia, porque eles aceitavam aqueles laudos do Capenga, eu fui entender que eles não sabiam como relatar um inquérito, como não sabem até hoje. O poder que eles tinham de ser intocável, de não ter punição para eles, que eles faziam o que eles queriam e continuam fazendo. Não pode, se tem um laudo dizendo que é adulterado, para documentar tem que pedir um laudo complementar corrigindo. Tem que retificar o anterior. Não. Tudo isso são documentos, não tem como negar. Foi levado tudo ao Ministério Público. Foi uma maratona, marcou reunião. Quem participou da reunião foi o Marcos Antônio Sotoriva, que até hoje tomou conhecimento de tudo. Tem um áudio e vídeo gravado com ele sobre todas as coisas, né? E que ele não fez nada na reunião. O procurador na época, Sérgio Morelli, falou da gravidade, se expressou indignação com o sistema, né? Tem um áudio gravado com o Heitor Miranda, que depois dessa reunião eu ligava para ele cobrando, e ele foi se estressando. No áudio ele fala que estranho o Ministério Público não ter feito nada. Isso tem cassete, está guardado. Que o Ministério Público era um órgão sério e que apurava tudo os crimes. O que era mentira, ele sabia que não estava apurando, porque ele não encaminhou para ninguém, ele me engambelou. Essa é a verdade. Então, eu desde sempre chegava então conhecimento ali do Ministério Público e não, ninguém arquiva, não apura. Aí eu passei a ser taxado como louco, como encrenqueiro, como polêmico, né? E passei a gravar a conversa com áudio, vídeo e áudio, promotores, né? Promotores, inclusive, com 2 que é do Conselho do CNP. Um é o Rodrigo, o outro eu não me lembro o nome, mas está no vídeo, muito bem feito, bem explanado, e que nada fez. O carro, se já foi transferido uma ou mais vezes no Detran, tem que apurar a conduta do vistoriador, do artigo 311. Tem casos que o promotor chega a falar, eu nunca me atentei ao artigo 311. Para minha surpresa, eu ouvi isso de promotores, né? Que um é o Clóvis Amauris Manioto, de um F1000, que ele acaba, de tanto eu insistir, mandando indiciar um cara de Três Lagoas. Eu estou com um processo lá. Só que também eles não cobram, só manda e fica por isso mesmo. Não tem continuidade, encerra, vai para o arquivamento, apodrece o papel lá, não tem andamento no processo. Foi 2002, foi feito no jornal, onde me ameaçaram foi nessa data, em 2002, que me ameaçaram de morte dentro da Defurv, eu e as vítimas que tiveram o motor condenado pelo Detran. Eles tocavam o terror lá dentro. Eu só não sei como que não me mataram. Talvez porque eu falei que quando eles me levaram em 2002, eu não lembro a data,
Tanto que eles nem abriram o BO e nem sindicância, nada. Só me seguraram o dia inteiro lá dentro, sob pressão, né? E onde eu fui ameaçado para parar de denunciar o sumiço dos motores. Entreguei agora, recente, para o doutor lá na 29ª, que está no GACEP, um promotor que assumiu o lugar da Luciana Schenck. Inclusive fiz uma representação no vídeo lá, que ela é responsável de arquivar os 72 casos do Detran, que não foi apurado o crime. E eu me sinto impotente, porque eu estou falando hoje, sem medo de errar, que pode ser pesquisado com números oficiais do IC, são mais de 100 mil a nível de estado. Porque eles sabiam de tudo. Não tem como negar, as provas estão aqui, que nunca foi feito nada. Principalmente se fosse para apurar coisas que eu denunciei. Esse aí que não ia mesmo. Ali começa o acobertamento. Não, então, corregedoria 100%. Eu não lembrava, mas eu tenho um outro vídeo gravado lá, que eu procurei o diretor do Detran, o Pedroso Agrícola, onde eu relato um monte de situações e levo vítimas junto comigo, né? Entrego para ele toma conhecimento de tudo e não faz nada. A gente começa a achar que a gente está louco, coisa tão óbvia, ninguém fazer nada. Até eu entender que o sistema é podre. E só o senhor, por exemplo, o senhor entrava com a ação, entrava tudo, só o senhor às vezes chegava do Ministério Público, mas eles nunca chegaram a fazer uma apuração, uma investigação. Não, fingia que fazia. Tanto não fizeram que se tivessem feito, os funcionários do Detran não tinha ficado nenhum lá. Todos tinham sido exonerados. Isso prova que nada foi feito. Eles chegaram até onde, assim? Igual o GAECO, o Ministério Público, até onde eles chegavam, paravam? O que eles... Alegando que não houve irregularidade, que foi agido tudo dentro da conformidade. Que transferir um carro com motor adulterado, resumindo, não é crime. E é. A coisa é tão gritante dentro do Ministério Público Judicial que motores comprados em distribuidora, direto do fabricante, com notas fiscais, eles prendem e falam que é adulterado e o juiz manda marcar um motor que é original de fábrica. São vários erros, né? O Detran, a perícia, muitos que eles prendiam como adulterado, era de forma, né, se pagasse a propina, documentava. Tinha um valor lá, motor se for adulterado era 5 mil para documentar. Eu teria que procurar um áudio, que um garagista da Brilhante pagou 5 mil reais para liberar a caminhoneta para documentar. Não tem para quem reclamar. Se o CNP não fez nada, tem o áudio e o vídeo gravado com 2 do conselho aí que não fizeram nada. Estiveram aqui, denunciei para eles, relatei tudo. Até documentado essa vídeo, está gravado com vídeo. Gravado que eles não fizeram nada. Eu denunciei no Ministério Público daqui. Então eu vou procurar quem? E coincidentemente esse que eu já vi, o Paulo Passo, que chegou a ser procurador de Estado, de tanto eu ir lá, eu comecei a ligar para ele, ele pediu para mim não ligar mais, que eu estava enchendo o saco dele. Você não vou mais te atender. O que o senhor relatou para esses procuradores do CNMP? Todas as irregularidades que aconteciam no Detran, na DEFURV, na perícia, né, e corregedoria do Detran. O crime de carro transferido com motor adulterado, entre aspas, né? A maioria não são, que era um esquema que, ao meu ver, que era para tão gritante que era para um modo de pedir propina, era colocar dificuldade para vender facilidade. E o conselho também não fez nada. Entreguei para eles. O que eles falaram? Que ia apurar, não, a coisa no vídeo, não, isso é muito sério, se for assim é muito sério, a gente vai apurar, a gente vai... E com o tempo eu cobrando, eles pedem para mim mandar fatos novos. Foram conversar, para mim, no meu ver, está tudo acertado, né? Tanto que passado um tempo o Paulo Passo foi para o conselho também, né? Acho que é o primeiro do estado que foi para o conselho, né? E esse que me maltratou, né? Que foi grosso e estúpido comigo, que eu estava incomodando, né? Então, está tudo dentro de casa, né? Não vejo de forma diferente. Eu acho que o mal venceu. Hoje eu vejo porque como é que eles vão punir alguém se todos os promotores, todos, sem exceção, todos, a nível de estado, que trabalharam em inquéritos oriundo que encaminhado pela delegacia ou pelo Detran, aonde constatou motores adulterados ou não, né, foi feito de forma errada, de forma a proteger o crime. Porque se é adulterado, ninguém quis saber como que esses carros transferiu. Isso é acobertamento de crime, eles não podem alegar ignorância.
Tem a declaração, o Carlos Henrique assina, declara juridicamente que todas as denúncias são verdadeiras, todas. Que eu fiz aquilo lá serve como zap, todas. E o Ministério Público sempre soube. A proteção do Detran fica bem clara no caso da Focar, do seu Nelson, que eu denunciei ele lá por ele ter liberado um carro. Então a prova que o Ministério Público não atua e não fez, que eles filtraram para fazer, que esse mesmo Nelson da Focar, eu já tinha denunciado irregularidade dele no passado, onde ele liberou o carro com motor adulterado, chega na minha mão, eu procuro as autoridades e não foi aberto nem sindicância para apurar a conduta dele. Aliás, abriram um procedimento administrativo, onde ele declarou que ele liberou o carro com motor adulterado, porque ele ficou com dó da pessoa, que ele disse que precisava do carro para carregar o filho que estava doente. Foi isso que a Corregedoria de Polícia e a Corregedoria Detran fez. Isso está em documento, eu tenho isso em mãos. O Ministério Público não apurou o crime da sonegação, porque não era tirado nota de serviço. Entreguei para a 29ª os 2 promotores que iniciaram o caso, Humberto Lapaferri e o Zalpa. Né? Foi punido, depois de muito tempo, porém não apuraram a sonegação, porque eles não tiravam a nota do serviço prestado. É só levantar, não tenho ideia, mas é mais de R$500 mil de nota que não foi deixado tirar. Como é que o Detran aceitava isso? Sendo, se eu vendo um motor para o Detran, se eu não tirar nota de mão de obra de colocação, não aceita. A vistoria entra no mesmo artigo, tem que ter a nota de prestação, que é uma prestação de serviço. E aí quando eu chego as provas na minha mão, que muitas pessoas passou a me trazer prova, por eu erguer essa bandeira e denunciar, começaram a me trazer irregularidade. E eu levar para as autoridades e ninguém apurar. Finge que faz, mas não faz. Então, Corregedoria, Ministério Público, está tudo, para mim, virou um povo, está tudo unido, porque não anda a coisa, não anda. Pessoa que poderia ter feito tudo, e hoje eu falo, né, com clareza, até porque eu gravei e filmei a conversa com ele, que é o Marcos Antônio Sotoriva, né, que ele não fez nada e continua não fazendo, por ninguém fazer nada e começaram a me taxar como louco, eu passei a gravar e filmar as conversas. Né? Então, se isso aí não prova nada, ninguém fez nada, vamos esperar o quê da justiça? Se o conselho teve aqui e não fez nada, se eu não tivesse gravado e filmado, ia falar que era mentira. Isso aí define bem o que é o Ministério Público. O CNP vinha aqui e não fazer nada. Você procurar um delegado para denunciar crime e ele ficar bravo, querer te prender porque você está denunciando o crime. Esperar o quê de uma corregedoria dessa? Por perita de outra polícia contrariando daqui, no mínimo tinha que abrir uma sindicância. Nisso o promotor o Clóvis Amauris Manioto, ele tinha que abrir os inquéritos no artigo 18, que é bem claro, né? São fatos novos. Nesse caso, são fatos que provam que os laudos estão errados e ele não fez. O que eu ouvi de um promotor? Ele começou a mexer e nisso eu fui pessoalmente falar com ele, os Zalpa, tiraram ele quando ele começou a investigar a vistoria do Detran e jogaram ele para a vara de família. Eu fui pessoalmente falar com ele. Ele falou, você estava certo, filha. Comecei a mexer e me tiraram de lá, onde é que eu estou aqui. De onde que vem essa... É da chefia, para tirar. Isso por si só, que é a chefia. Na época, quem estava lá na chefia era o Paulo Passo, que tinha assumido na época. Coincidentemente, carta marcada. Eles põem as mesmas pessoas para bloquear tudo. A coisa não anda. Eu acabei pesquisando, vendo isso aí, para querer entender como que funcionava. Né? Se as pessoas que a gente está denunciando já não podiam estar no órgão. Porque isso era público, denunciar na corregedoria. Ao contrário, é aí que ia. Parece que tinha força. A revolta é grande, a revolta é muito grande, porque é inconcebível que eles deixaram fazer. Eles acho que são donos da lei, né? Eles acho que são intocáveis. Na verdade, eles não acham, eles têm certeza, né, que são intocáveis. Eles têm certeza que são intocáveis, não dá nada. Todas as provas que eu entreguei, senhor entendeu por que eu aproveitei vocês aqui? É a chance que eu tenho, porque senão vai em vão meus 25 anos de luta, daqui a pouco eles vão me matar, porque eu estou jurado de morte. Falei com o Marcos Sotoriva em off, e falei, se já foi arquivado, você tem que recorrer em Brasília, aqui não tem como. Eu falei, doutor, você me desculpa, está errado.
As provas estão aqui. Não só ele reconheceu, como eu dou o nome de todos os promotores atlânticos aqui. Luciana Schenck, Marco Sisti, Silvio do Amaral, Esmanioto, que tem um procedimento dele aqui, que ele sabe do que eu venho passando e ele põe isso no papel, reconhece os erros. O que está acontecendo? Eu estou lidando contra a máquina, eles não querem apurar. O Henrique arquiva com essas provas aqui, ó. Mais de 4.000 documentos, todos os laudos que eu tive acesso, aonde eles condenaram, eu provei que era original. Que apura esse crime, porque ele arquivou sabendo que existe o crime. Mas assim, o membro do Ministério Público tem a questão chamada independência nacional. Se não é um atraso, se não é uma negligência comprovada, se existe uma interpretação jurídica dos fatos, ele tem a liberdade para fazer isso. Inclusive, ele é obrigado a submeter isso ao Conselho Superior. Levou 4 anos para fazer isso. Inclusive, mas às vezes os fatos são bem complexos. Não, entendi, doutor. Aí o Conselho já concordou. Eu não posso dizer para o senhor, entendeu? Não, eu já entendi tudo. O que acontece? 99,9% denúncias feitas pelo governo vai para o Conselho arquivado. A prova está aqui. Pronto, se isso aqui não for prova, ainda eu posso abandonar e desistir de lutar. Fui ameaçado, fui perseguido, tenho vídeos que provam. São 3 denúncias minhas que foram arquivadas com provas. Aí eles tentam desqualificar o denunciante. Aí eu quero representar contra o Henrique. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o apoio para o servidor aí. Ele me maltratou na última vez que eu estive lá. Não só nas outras. Ele falou, não quero mais o senhor aqui. Aí o Miguel Vieira entra com ação contra mim por eu estar degrenindo o órgão ministerial. Entramos com a exceção da verdade e provamos. Pediram arquivamento para não cortar a própria carne. Paulo Passos, quando ele era assessor do Humberto Brits, ele tomou conhecimento da situação. Eu tenho o áudio gravado com ele, que eu liguei. Ele falou, o senhor não me liga mais, o senhor já está me incomodando. O senhor está pedindo providências, a apuração de providências no âmbito disciplinar da Corregedoria Nacional. Devido a todas as provas entregadas e arquivadas. O senhor acha que houve o quê? Má condução no procedimento? Doutor, veja bem, eu com tantas provas que deu, o cara condena o motor, eu provo que é original e ninguém faz nada para apurar irregularidades do perito, isso é o quê? Qual o nome que dá para isso? Não, nós estamos falando de nós estamos falando, dentro do inquérito são mais de 4.000 folhas. Será que eu ia brincar, me expor a esse ponto? 27 de setembro, nas dependências da sede do MPMS, por ocasião do visita de correção realizado pela Corregedoria Nacional, apareceu o senhor Vaderlei Escura, brasileiro, solteiro, empresário, filho do CPF, sob número tal, residente do endereço tal, Campo Grande RN, meio tal, tem de prestar as seguintes declarações. Que, por representação do declarante, foi instaurado perante a 31ª Promotoria de Campo Grande o inquérito civil 42, 2011, cujo objeto consiste em suposta má prestação de serviço dos responsáveis pelos trabalhos da perícia criminal junto ao setor de metalografia do Instituto de Criminalística Hercílio Marcelaro. No entender do declarante, tal feito foi arquivado indevidamente, na medida em que dele consta vasto arcabouço probatório comprovando as fraudes reportadas pelo declarante. Que solicita providência da Corregedoria Nacional para apuração da conduta do promotor de justiça Henrique Franco Cândido na esfera disciplinar, que disponibiliza a Corregedoria Nacional diversos cópias de documentos a fim de comprovar o quanto alegado. E aqui eu tenho certeza que eu não consigo nada, porque o nosso procurador-geral sabia de tudo e simplesmente já tive reunião onde participou eu e mais 4 com ele. Ele falou que ia apurar e não fez.